Foi. Boa tarde, estamos aqui ao vivo na TV 247, hoje recebendo Guilherme Boulos, militante do MTST, da Frente Povo Sem Medo. Muito obrigado, Guilherme, por estar aqui. Comigo está aqui o Alex Sonic, também do 247, sou eu, Leonardo Atush. Obrigado a todos que estão nos assistindo, peço que compartilhem, que assistam, porque Boulos tem coisas muito importantes para falar para a gente. Como é que está, Boulos? Tudo bem? Firme, né? Bem, tá difícil, mas obrigado pelo convite, Atush, Alex, satisfação poder debater com vocês aqui. Vamos começar já então, quer dizer, muita gente tinha expectativa de que com a segunda denúncia do Rodrigo Janot, o governo Temer pudesse aparentemente balançar, mas aí houve uma reviravolta grande, todo esse caso Joesley preso, quer dizer, a base do Temer dizendo que essa denúncia de certa maneira está desmoralizada. Como é que você está vendo? O Temer vai até o final, quer dizer, porque uma das condicionantes para que ele eventualmente balançasse seria a mobilização popular, que aparentemente também não está acontecendo. Qual o seu cenário, Guilherme? Pessoal, eu acho o seguinte, evidentemente não é possível hoje no Brasil traçar prognósticos para além de uma semana e olhe lá, com o risco de errar. Agora, o governo Temer está envolvido num esquema com provas contundentes. A mala de dinheiro no apartamento do Gedel, a mala do Rodrigo Rocha Loures, malas. Né? É o escândalo das malas. E a própria gravação do Joesley Batista. Então, veja, você tem provas suficientes para que o Temer não continue no comando do país. Não são apenas convicções de um procurador do Ministério Público, há provas desse caso. No entanto, o Temer continua controlando o parlamento, conseguiu vencer a primeira denúncia montando um verdadeiro balcão de negócios lá, céu aberto de emendas parlamentares e tal, que o sustentou, mas parece que deu calote em alguns. O que se diz em Brasília é que deputados não receberam. Mas você sabe que pode ser uma jogada? Ele fala assim, agora eu vou pagar aquilo... Agora eu pago em dobro, pago as duas. Você entendeu? Porque é um negociante. Essa história de caixeiro viajante, de negociante, também tem que ver até onde vai. Os humores vão sendo colocados na balança. Né? Em tese, o Temer não tem condições políticas para terminar esse governo. Não teria condições políticas para estar aí onde está. Né? Agora veja, esse episódio das trapalhadas do Janot agora na Lava Jato. Eu sou da opinião que o Janot fez uma escolha. Ele se viu numa encruzilhada às vésperas de sair do cargo, entre preservar o seu pescoço pós-saída, né, e dar continuidade com força para a denúncia. Explica melhor, Guilherme, porque muita gente até acha que esse caso do Marcelo Miller, subprocurador, que era o número 2 do Janot, eventualmente atingiria o próprio Janot. E aí ele se voltou contra o seu número 2 para se salvar. Eu acho que, olha, o calcanhar de Aquiles do Janot, seguramente nesse caso da JBS, é o Marcelo Miller. Essa relação está muito mal explicada. Né? O cara estava ali, de um lado do balcão, depois ele foi para o outro lado do balcão. Ou seja, que tipo de influência ele teve no fechamento de acordo. Mostra também esse jogo das delações meio que premeditadas, combinadas. Olha, consegue isso para mim, faz aquilo. Mais que isso, Atush, eu acho que mostra a completa falta de transparência na forma como as delações premiadas são conduzidas na Lava Jato. Né? Quais são os critérios para uma delação ser aceita ou para ser recusada? É falar o nome de alguém? É deixar de falar? Ou seja, é falar o que os procuradores querem ouvir? Né? Então, há uma falta de transparência completa nisso. Nessa zona cinzenta, o Marcelo Miller operou, possivelmente com aval do Janot ou não se sabe, né? E esse era um calcanhar de Aquiles, que evidentemente o Janot, após sair da Procuradoria, agora, daqui a alguns dias, ele vai começar a sofrer as flechadas de volta, usando a expressão dele. Mas, Boulos, como é que você interpreta essa fita? Como é que apareceu essa fita? Foi o descuido? Eu acho difícil acreditar em descuido. Eu acho que isso... Eu acho que eles imaginavam que apareceria, eles sabiam que apareceria e se anteciparam. Como foi gravado? Como que o Joesley e o Ricardo Salles se gravaram? Eu acho que a questão tem que ver se foi no gravador deles ou se isso foi em alguma escuta. Ele também pode ter havido uma traição ali naquele bojo deles. Noblar, né? O Noblar sustenta que o Saúde que gravou o Joesley. Mas ele gravou quando você entra também. Mas veja só, Alex, quando você entra nessa república dos grampos, das gravações e não sei o quê, isso não tem mais fim, né? É irmão delatando irmão, certo? Eu acho que ele foi preso para parar de gravar a si próprio, né? Para se proteger, uma autoproteção. Mas o Boulos ia completar um raciocínio. Você dizia o seguinte, que você falava assim,
deu essa atrapalhada, quer dizer, isso fortaleceu o Temer na sua visão ou não? Acho que isso enfraquece a denúncia. Isso enfraquece a denúncia, coloca a denúncia em xeque. É evidente que o acordo de delação premiada precisa ser colocado em xeque nesse caso. A própria condução do Janot deve ser colocada em xeque nesse caso, principalmente depois desse fato, quer dizer, aparecer um fato mínimo impróprio dele aparecer com o Pier Paolo Bottini, o advogado da JBS, tomando uma cerveja no sábado. Foi um encontro casual, é o que se diz. Agora, isso não deve significar a perda de validade das provas. Claro. Coisa diferente. Você apresentou a prova, certo? Essa prova tem que continuar no processo, então, em tese, a denúncia contra o Temer deveria permanecer forte. A mala do Rocha Lourdes não vai desaparecer, a mala do Aécio. Gedel não vai desaparecer. O Gedel já é um caso posterior, mas de qualquer maneira... Mas já desapareceram tantas provas, né? Não, mas de qualquer maneira, esse ponto é importante. Então vem a denúncia. E o Temer, novamente, vai ter que passar pelo processo de se salvar no Congresso, quer dizer, ao custo bilionário, talvez para a sociedade, mandando emenda, comprando A, B, C ou D. Ele consegue dessa vez, quer dizer, não seria o caso de ter mais mobilização popular? Quer dizer, cadê o povo? Cadê o povo nas ruas? Eu acho que isso depende de dois fatores. Um fator é as relações de promiscuidade no próprio Congresso Nacional, se comprou e não pagou, se pagou a fatura, ou seja, desse balcão, o que sai. Isso depende, evidentemente, da mobilização popular. Nós temos um consenso na sociedade brasileira contra o governo Temer. Do ponto de vista de opinião social, há institutos, o Vox Populi falou em 97, né? Do ponto de vista de opinião social, o Temer conseguiu realizar a profecia de unir o Brasil, que era o programa dele, contra ele. Agora, isso ainda não se traduziu, a indignação e a insatisfação não se traduziram num processo de mobilização popular continuado contra ele. Por quê? Queria fazer algumas colocações sobre isso e também algumas ponderações, né? Vejam, no primeiro semestre desse ano, nós tivemos um nível de mobilização no país muito forte. Talvez o maior dos últimos anos. Nós tivemos a maior greve geral da história recente no Brasil. Nós tivemos 200 mil pessoas em Brasília no dia 24 de maio. Nós tivemos em março 250, 300 mil pessoas na Avenida Paulista, né, no dia 15 de março deste ano, contra a reforma da Previdência, contra Temer. Nós tivemos mobilizações pelas diretas já também capitaneadas por artistas, que trouxeram muita gente às ruas em várias partes do país, em especial no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, dizer que não há mobilização de rua, que não há nada, que as pessoas estão assoviando, não é verdade. Você teve um processo intenso de mobilização. Mas não continuado. Qual é o problema? O problema é que você faz mobilização e o resultado não vem. As pessoas vão às ruas, depositam as suas esperanças nas ruas, as suas expectativas. Pega 15 de março, puta mobilização no Brasil inteiro. Alguns dias depois, aprovam a terceirização do Congresso. 28 de abril, greve geral impressionante para o país. Semana seguinte, aprova a Previdência na Comissão Especial. 24 de maio, 200 mil em Brasília, Temer chama o Exército, aquilo vira uma praça de guerra, fogo em ministério. Semana seguinte, aprova a urgência da reforma trabalhista no Senado. Ou seja, é um Congresso cego, surdo e mudo. Completamente virado de costas à sociedade. Tem um abismo entre Brasília e o resto do Brasil. E isso faz com que, num primeiro momento, as pessoas vejam e falam, não adianta ir para a rua. Isso gera um sentimento de impotência e de apatia, que é a situação que nós estamos vivendo neste momento. Agora, que não se enganem por esse sentimento. É essa a ponderação que eu quero fazer. Ao mesmo tempo que isso, do ponto de vista da luta geral no país, gera uma apatia, as contradições por baixo começam a se aguçar. Tanto a contradição da crise de representatividade, quer dizer, as pessoas estão falando uma coisa e o sistema político está acelerando a 120 por hora no sentido contrário. Então, isso gera uma descrença completa com as instituições, com a representação e uma indignação profunda na sociedade. E, por outro lado, o agravamento da crise social com o desemprego no país, essa suposta melhora, que é de 0,3%. Quer dizer, a situação real que o povo está vivendo é serviço público em colapso. Estabilizou lá embaixo, quer dizer, parou de cair, de certa maneira. Chegou no fundo do poço, e neste fundo do poço é serviço público em colapso, melhora para um segmento, né?
Tá, ele relaciona com a bolsa, não melhora para o povo. Não melhora para o povo. Não, mas acho que o Boulos está se referindo, quer dizer, ao dado do PIB no segundo trimestre, quer dizer, que aumentou 0,2%. Agora, só para concluir esse raciocínio, que eu acho que é um ponto importante. A crise social está começando a aparecer, de maneira mais grave. Vejam vocês, eu fico no tema da moradia, só para dar um exemplo, que é um movimento que eu atuo, MTST. Ontem, eu estive numa ocupação nossa aqui em São Bernardo do Campo, né? Passão Povo Sem Medo de São Bernardo, participando de uma assembleia lá, com mais de 4 mil pessoas nessa ocupação. Essa ocupação, ela tem, hoje completa 10 dias. Entrou-se no terreno com 600 pessoas. Está com mais de 4 mil. Ou seja, por baixo, em relação às demandas mais imediatas das pessoas, as pessoas não conseguiram mais pagar aluguéis, quer dizer, está desempregado, não consegue mais pagar aluguel, vai para ocupação. Vai para ocupação. Está pipocando ocupação no Brasil inteiro. Manchete do jornal o Globo desse domingo: 3 milhões de brasileiros há 2 anos procurando emprego. Quer dizer, que nunca houve um tempo de espera tão grande. Quer dizer, para onde vai essa população? Eventualmente vai para o crime, eventualmente vai para a ocupação, ou vai para o desespero. Mas nós temos que chamar a atenção, Atushi, que isso é um barril de pólvora e que vai explodir em algum momento. Isso pode convulsionar a sociedade brasileira. Né? Quando você tem uma completa descrença na representação política, totalmente justificada, legitimada, né? E por outro lado, você tem um agravamento das condições sociais, um ataque a direitos, uma reforma trabalhista que vai começar a sentir os efeitos a partir de novembro, em especial no ano que vem. Né? Ora, aliás, isso vai estourar. Manchete da Folha de dias atrás dizendo que a terceirização não reduz salários. Ontem a ombudsman do jornal corrigiu a Folha, que a própria reportagem dizia que havia uma queda de 2,5%, 3%. E até os leitores, se 2,5% é pouco para vocês, quer dizer, é uma queda efetiva, né? Mas enfim, aí você diz o seguinte, quer dizer, tem um barril de pólvora aí por baixo da sociedade. Ao mesmo tempo, quer dizer, você tem o fator Lula, quer dizer, o Lula fez uma caravana, vendeu esperança pelo Nordeste, chega da caravana, tem uma bomba contra o Lula, Palocci, né, fazendo prenúncio de uma delação premiada. Hoje o Lula está denunciado, mais uma vez, nessa Operação Zelotes. Como é que você vê, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, quer dizer, essa confusão tremenda, esse caos social e essa caçada implacável ao ex-presidente? Olha, o ataque judicial ao Lula, no meu entendimento, é parte do mesmo processo que foi o processo do golpe no país. É uma continuidade desse processo. A Lava Jato atuou decididamente para derrubar a Dilma, inclusive na sincronia de calendários, né, fazer operações-chave às vésperas de votações no Congresso, do impeachment, às vésperas de manifestações de rua, a gravação no dia que o Lula foi impostado ministro, completamente ilegal, que o Moro depois teve que se desculpar para o STF. Né? Então, a inviabilização do Lula é parte desse jogo. O que precisa ser colocado, de forma geral, para a sociedade, para não ficar também só no ping-pong, é a favor ou é contra, né? Gosta do Lula ou não gosta do Lula? A questão que tem que ser colocada é: quais são as provas que justifiquem uma condenação do Lula? Até aqui tem versões, tem delações, seja do Léo Pinheiro, seja do Emílio Odebrecht, seja agora o depoimento do Palocci. Né? Agora, a versão, ela precisa estar sustentada em algum tipo de prova. Se eu disser para você, Atushi, que eu te dei uma conta de 300 milhões, eu tenho a obrigação de mostrar o extrato dessa conta, de onde ela foi, qual era o número, né, como que operava. Né? Eu preciso mostrar a prova consistente disso. E até aqui não foi apresentado nada de prova material em relação ao Lula. Lula foi condenado em primeira instância pelo Moro com base em indícios. Né? Se você pegar a turma do Temer, nós conversamos isso no começo aqui, tem provas de sobra, contundentes, abundantes, em relação ao envolvimento. Malas, dinheiros, grampos, provas materiais, efetivamente. Materiais, não testemunhais, né? Quer dizer, que é uma prova mais frágil, vamos dizer assim. A prova testemunhal, eu nem diria, em si ela não prova. Né? Ela tem que vir ancorada. Ela tem que vir ancorada em alguma coisa concreta. Senão eu começo a te acusar aqui de um monte de coisa e posso te botar na cadeia amanhã. Claro, mas eu te pergunto, quer dizer, por exemplo, se o ex-presidente, isso você fala o seguinte, é a continuidade de um processo de golpe, quer dizer, cuja consequência é inabilitá-lo politicamente. Aparentemente, quer dizer, o relógio judicial está sincronizado também com o calendário político. Ou seja, essa condenação em segunda instância teria que vir antes de abril do ano que vem, em maio. Se isso acontecer, na sua opinião, as pessoas reagirão ou não? Quer dizer, nesse ambiente de apatia, o que você imagina como reação? Eu acho difícil dizer, porque também a versão foi vendida para a sociedade com um certo grau de êxito.
né? O Lula está sofrendo um massacre em praça pública, um linchamento em praça pública há anos, né? E com a participação ativa da Rede Globo nesse processo. E essa versão foi comprada por uma parte importante da sociedade brasileira. Então, é difícil dizer qual seria a reação da sociedade. Agora, eu acho que tudo depende, para a gente considerar esse processo legítimo ou não, de ter ou não ter provas. Se não tiver prova, pode vir o Palocci, pode vir quem quiser dizer, olha, foi que uma condenação por isso é ilegítima e vai significar a tentativa de resolver as eleições de 2018 no tapetão. Se tiver prova, é outra história. Aparecer prova, então vamos discutir na mesa em cima de coisas concretas. Não, mas ainda que aparecesse prova, você teria que ter a condenação em segunda instância. E existe uma pressa. Claro. Esse processo em segunda instância ele não corre num tempo normal do judiciário. Porque os processos demoram 5, 10, 15, 20 anos. O do Lula, ele tem, mesmo que ele fosse culpado efetivamente, existe uma aceleração. Claro, isso é evidente. Atípica, né? Não, inclusive, a entrega do Moro para o TRF4 foi noticiado, inclusive, foi num prazo recorde em relação a todos os outros processos da própria Lava Jato. Então, evidentemente, há uma operação política de tirar o Lula do processo eleitoral do ano que vem, né? E essa operação está sendo conduzida por um setor, que é o setor que hoje comanda a Lava Jato, que se tornou uma facção política, um partido político, age por interesses políticos próprios, né? Desde o começo, e no momento o interesse político é inviabilizar o Lula. Isso precisa ser rechaçado. Isso é independentemente do que eu, você, o Alex, acha em relação ao Lula. As críticas, ou achar que não deveria ser candidato, deveria ser candidato. O que está em jogo é, não se pode decidir quem pode ou não se candidatar à presidência da República num tapetão judicial. Claro. Só que o que acontece é que a grande mídia, como a Globo, a Veja, transforma esse tipo de suposições em provas. Então você vê a capa da Veja dessa semana, finalmente o PT quebra o silêncio, quer dizer, parece ali que vão bombardear Pyongyang. E não é, foram só declarações sem provas. Só que a mídia transforma isso em provas. Mas e aí o cara que vê, bom, tá vendo? Tá vendo? A prova tá aí. Esse que é o grande perigo. O Boulos comentar a questão do Palocci, porque isso está sendo medido, pelo menos é a primeira vez que um dirigente petista quebra o silêncio. Você vê nisso um fator de prova maior do que outras delações? Por exemplo, a palavra do Palocci pesa mais do que a do Léo Pinheiro, na sua opinião? Olha, o fato do Palocci ter convivência ali e tal, fez com que fosse tratada de uma maneira diferente. Agora, isso, novamente, não isenta de ter que apresentar provas, né? Então, e vamos combinar, né? Eu acho que não foi surpreendente para ninguém o Palocci ter falado o que falou. A mim não surpreendeu, não sei a vocês, porque o Palocci foi a figura, desde o princípio, no governo do Lula, né, depois do próprio governo da Dilma, a figura que nunca se pautou pelo compromisso com qualquer projeto de transformação, mais do que qualquer outra. Mas eu acho que aí você toca num ponto central, quer dizer, porque o Palocci ele é o elemento da política de conciliação. Ele já é assim, quer dizer, para a carta do brasileiro. Mas ele é o elemento da política de entrega. Mas vamos dizer assim, porque mesmo com o Palocci, o ministro está fazendo, houve muitas transformações, muitas políticas sociais no governo Lula. Claro, mas não pelo Palocci. Claro, mas assim, mas de qualquer maneira ele era um fiador, vamos dizer assim. Quando ele estava, depois do governo Dilma, como Casa Civil, eu me lembro, eu fui apóstolo do Palocci, era fila, assim, eram empresários assim, rastejando para, né, pegar um pedaço da barba do Palocci. Então, assim, ele realmente era um representante do capital no governo Dilma, e a Dilma se livrou rapidamente dele. A gente até tratou no 247, quer dizer, quando ele sai, mais ou menos assim, olha, termina o governo Lula, começa o governo Dilma. Quer dizer, era uma libertação para ela, a saída do Palocci. Mas assim, você vê nesse comportamento, quer dizer, também o fim de qualquer esperança de conciliação com as classes dominantes, que o Palocci representava um pouco isso? Olha, eu acho que o esgotamento de qualquer estratégia de conciliação, no meu entendimento, não é tanto simbolizado pelo declínio do Palocci. É simbolizado, sobretudo, pelo ataque que a burguesia brasileira, os setores dela e a mídia têm feito em relação ao PT e ao Lula de maneira estrondosa. Porque se nós pegarmos o que foram os 13 anos de governo petista, né? Crescimento, Brasil grau de investimento, 300 bilhões de reservas. Tudo isso, né, com
uma série de programas sociais, política de investimento público, valorização do salário mínimo, mas ao mesmo tempo mantendo o privilégio do andar de cima. Não foram feitas reformas estruturais, não se mexeu no tema tributário, não fez reforma agrária, não fez reforma urbana, não se fez sequer a democratização das comunicações e uma tentativa de reforma política no país. Então, houve de algum modo uma pactuação, né, em que ganhou o andar de baixo, os mais pobres, com políticas sociais, e o andar de cima continuou ganhando. Mas você acha, né? que você acha que o Lula não conseguiu ou não quis? Não quis ou ele tentou? Eu acho que a avaliação do Lula era de que... Porque o presidente também não pode ter tudo, né? Você tem o Congresso ali, né? O Congresso sempre foi conservador. Efetivamente não pode. Sempre foi conservador, mesmo no tempo do Lula. Sim, sempre foi, não qualquer período. Agora, eu acho que o cálculo que o Lula fazia é que não era possível fazer um enfrentamento ao Congresso e que, portanto, esse era um preço necessário. Agora, esse cálculo precisa ser questionado, viu, Alex? Porque relação de forças, a correlação de forças, Atucha, é o seguinte, você dizer que, de fato, se mandar qualquer projeto de reforma política para o Congresso Nacional, seja naquele período ou agora, não tem nenhuma ilusão de que vai passar uma reforma que não seja um distritão ou uma coisa que vai piorar o que está aí. Agora, relação de força também se modifica. Relação de força não é uma coisa estática, que você recebe e tem que permanecer assim. Não é? Se você joga ou entende a governabilidade como unicamente ter maioria parlamentar, de fato não tem jeito, não há programa de esquerda possível no Brasil. Nem ontem, nem hoje. Agora, no Brasil de hoje. Não tem esperança em relação com este sistema político, eu não tenho nenhuma expectativa que o Congresso Nacional vai ser um Congresso de esquerda no próximo período. Né? Que mude o sistema político. Então, qual é a possibilidade de sair dessa armadilha? Não consegue eleger Só um momentinho, deixa eu só concluir esse raciocínio. Qual é a possibilidade de sair dessa armadilha? Né? É você ter um conceito de governabilidade que também passe por organização e mobilização social. O Lula chegou a ter 90% de popularidade. Né? Se ele chamasse um processo de mobilização de rua e de organizar-se, apostasse mais decididamente no movimento social para pressionar o Congresso a fazer aquilo que ele não faria de boa vontade... De fora para dentro. Né? De fora para dentro, como ocorreram, aliás, boa parte das transformações históricas no nosso país e no mundo, não por dentro de sistemas políticos, mas com pressões de fora e de organização popular, aí você tem uma outra ideia de governabilidade em que as relações de força mudam também. E não houve essa aposta, no meu entendimento. Né? Não houve essa aposta. E aí se manteve um equilíbrio, e esse equilíbrio ele se quebra quando perde, primeiro, as condições econômicas. Com a crise de 2008, né, não dava mais para você fazer ganha-ganha, ganho de baixo e ganho de cima, porque isso se fez com manejo orçamentário. Talvez tenha havido, Boulos, também uma acomodação, vamos dizer aqui, quer dizer, sei lá, 20 e tantos partidos, todos na base do petismo, todos apoiando o Lula, depois todos apoiando a Dilma. Acabou sendo mais confortável botar PP, PR, todos esses partidos conservadores para dentro. Mas achando que isso era eterno. Agora, na primeira oportunidade que essa turma teve, quando viu o PT se enfraquecer, né, a primeira oportunidade que tiveram, deram a rasteira. Você não acha que isso aconteceu também porque a Dilma, de certa maneira, tentou ser a faxineira no primeiro mandato, quer dizer, atacando o escândalo de corrupção desses partidos aliados? Eu não acho que esse foi o fator fundamental do Atucha. Não tinha vamos dizer assim, um rescaldo de ressentimentos? Acho que podia ter, claro, o ressentimento faz parte da política. Acho que tanto esse como o ressentimento, talvez, dos bancos com ela, com a redução da taxa de juros do spread em 2012. Agora, eu acho que o tema fundamental é o seguinte, e eu acho que isso nos diz mais sobre o presente do que sobre o passado, que é a questão da tua pergunta do esgotamento de uma estratégia de conciliação. Né? Quando a situação econômica piora, hoje nós estamos afundados numa recessão brutal, o país diminuiu quase 7, 8% em 2 anos e meio. Né? Você não tem mais como fazer política social só com manejo orçamentário, você tem que enfrentar de algum lado. Tem que tirar de alguém. Tem que tirar de algum lado. A opção de quem está no governo hoje é tirar dos trabalhadores, tirar do andar de baixo, com contra-reformas, com retirada de direitos e tudo mais. Né? Programas sociais. Esgarçando os programas sociais ou liquidando alguns outros. Agora, isso coloca uma questão, junto com a polarização política, com a crise de representação do país, que o centro político se esvaiu. Quem é o centro democrático hoje no Brasil? Não, na verdade, a gente tem o Lula de um lado e o resto está indo para a extrema-direita. Virou uma espécie de antilulismo. Você vê Dória e Bolsonaro disputando o mesmo lugar. O voto da antipolítica e do antipetismo. Né? Agora,
Se nós pegarmos isso aí, qual é o espaço que existe hoje para construir uma ponte de uma composição nacional, de um governo de unidade nacional no país, com a economia esgarçada, sem mais condição de ganha-ganha e com a sociedade polarizada politicamente? Não tem espaço para isso. Não há mais espaço. A turma, inclusive, que estava no governo do Lula e até ganhou no governo do Lula, está querendo prender ele hoje. Claro, mas como é que você vê, então, os primeiros movimentos do Lula no Nordeste que dizem respeito a eventuais alianças? Por exemplo, ele teve no palanque com o senador Renan, com o governador Renan Filho. Em Pernambuco, visitou a Renata Reis, né, viúva do Eduardo Campos, e que, de certa maneira, governa indiretamente o estado de Pernambuco, que deu apoio ao processo de impeachment também. Esses movimentos, será que ele tem ainda a expectativa de conseguir reconstruir o que se perdeu, ou é simplesmente relação pessoal? Quer dizer... Parece que o Lula tem essa expectativa. Agora nós temos que considerar que essa situação do Nordeste é sui generis, né? O Lula tem uma popularidade incrível no Nordeste, né? 70% de intenção de voto em pesquisas. Que ele não deixa espaço político para outro campo. Claro, você vai pensar na cabeça do Renan Calheiros. É curioso. Está contra o Lula ou contra o Lula? É curioso, porque o Nordeste elege deputados conservadores, ao mesmo tempo o Lula é o grande do Nordeste. Mas, por exemplo, ele esteve com o Renan, mas eu estive no Maranhão, quer dizer, onde ele encerrou a caravana, e eu soube, quer dizer, que houve uma pressão imensa da família Sarney para que ele se encontrasse com o senador Sarney, ex-senador Sarney, com a Rosiana, que vai ser candidata contra o Dino, e ele fez de tudo para escapar. Então não são todas as alianças que ele está aceitando. Quer dizer, essa aliança lá no Maranhão, quer dizer, com a família Sarney, teve um custo alto. Mas eu acho que ele sabe, em última instância também, que o PMDB não vem com ele. Se o Lula possa ser candidato, aquilo é ali uma turma do PMDB. O PMDB não tem a menor chance. O PMDB não vai por uma neutralidade, como foi em algumas eleições, se não tiver coligação, se não tiver candidato, ou lança um candidato também, quer dizer, para perder. O candidato do Temer não dá para imaginar que ele seja viável. Né? Mas eu acho que porque o PMDB tem o maior tempo de televisão no país, é o partido mais enraizado, com o maior número de parlamentares. Eu acho muito provável que o PMDB esteja numa coligação de centro-direita no país, seja com Alckmin, seja com Glória, mas que eu acredito que hoje o cenário mais provável é o PMDB se alinhar aí com dissidências, como sempre teve. Para não perder esse raciocínio, você acredita então que Lula ainda tem a esperança ou a expectativa de recompor esse centro político? Você vê isso como um erro estratégico? Eu acho que não há essa possibilidade. Eu acho que, claro, ele pode ali abocanhar um pedaço ali, outro lá, uma turma que vem também, porque se tiver contra ele no Nordeste, também não ganha eleição, seja para Senado, para governo. Então, evidentemente que essa turma há um interesse de setores de estar com ele também ali, mas eu não vejo qualquer possibilidade de que se reedite essa composição que marcou os governos do PT nos 13 anos. O país é outro, as condições econômicas são outras, a situação política é outra. Eu acho que não há espaço para isso. Agora, Boulos, nesse momento em que está tendo esse ataque, continua tendo ataque ao PT, continua ataque ao Lula, você acha que a posição da esquerda deve ser apoiar o PT, quer dizer, reforçar, ou criar novos movimentos, novas possibilidades, como o Vamos, que é um movimento que você está tentando criar? O que você acha que é a posição correta hoje da esquerda? Lex, eu acho que a posição correta da esquerda é, em primeiro lugar, se colocar a favor da democracia e contra linchamentos judiciais. Então, nesse sentido, o direito do Lula de ser candidato, né, diante de uma condenação sem provas, precisa ser defendido pela esquerda, independentemente do que acha. Eu estou aqui agora questionando, achando que está errando em pontos, criticando o governo dele, mas é inegociável a defesa do direito dele de ser candidato. Né? É inadmissível que esse partido do judiciário, né, defina o que vai acontecer na política brasileira. Isso não dá para acontecer. Então, isso é uma demanda democrática, é uma reivindicação democrática. Então, a defesa do Lula diante do ataque, do achincalhamento que ele está sofrendo, né, no meu entendimento, é algo necessário para a esquerda. Agora, isso não significa, né, ter uma concordância e dizer amém em tudo aquilo que o Lula fale ou que o PT defina como programa. Eu acho que
há também uma mudança no cenário da esquerda e no cenário político do país. Né? Mas você especificamente defende só o direito do Lula se candidatar ou defende a candidatura Lula? Você apoia? Eu acho que isso tem que ser definido, o Atush, em relação também ao programa e com o que vai se comprometer. Né? Eu acho que é um pouco desse debate que você colocou aqui, de vai reeditar, qual é o programa que vai ser colocado para o país. O debate que o Vamos está fazendo, o Vamos é uma iniciativa da Frente Povo Sem Medo, de um ciclo de debates pelo país, para debater programa. Tem envolvimento de alguns partidos do PSOL, por exemplo? Como é que... Mas tem gente do PSOL, tem gente do PT, tem gente do PCdoB, tem gente do PCB, tem gente que não é de partido nenhum, tem várias pessoas de movimentos sociais. Então, é uma iniciativa suprapartidária, puxada pela Frente Povo Sem Medo, para fazer de maneira séria, crítica, sem tabu, um debate programático. Né? O que seria hoje um projeto viável, mas ao mesmo tempo de enfrentamento, de democratização da economia, para a política? Qual é a nossa proposta para o sistema político? O sistema político brasileiro faliu, está na lona, mingou. Né? O que a gente quer colocar no lugar? Porque também não dá para a esquerda ficar se agarrando às ruínas do sistema político, né, pelo risco que há de retrocessos democráticos maiores, e dizer não tem que voltar ao que é. O que voltar é amplamente rejeitado pela maioria da população brasileira. A esquerda que cometer esse erro de se identificar com o status quo, né, e dizer eu sou isso aqui, ela vai ser parte do problema da crise de representação. E não pode se colocar como alternativa à crise de representação do país. Vocês sabem que isso é muito grave, porque quando a esquerda não consegue apresentar um projeto contra-hegemônico e é identificada a tudo que está aí, né, todo sentimento de antipolítica... corrupção, né? Que tem esse carimbo. Todo sentimento de antipolítica vai para o colo da direita. Agora, Boulos, é canalizado pela direita, é o que está acontecendo no Brasil hoje. Boulos, eu acho muito legal falar em programa, sempre tem que ter um programa, tem que ter objetivos, etc. Agora, você não acha que está na hora da esquerda se mobilizar para eleger deputados e senadores? Que é o que falta, porque se você olhar a Constituição, os deputados é que mandam no país, podem tudo. Deixa eu emendar nessa questão, que eu acho que é importante. Quer dizer, o Vamos, ele me parece inspirado no Podemos espanhol. Quer dizer, que foi uma mobilização popular, começou naquelas ocupações, 15M, 15 de março. E hoje, se não me engano, já tem uma representação grande no parlamento espanhol. Juntando com essa pergunta do Alex, quer dizer, você acredita, quer dizer, que a partir da base é possível chegar ao parlamento, aos canais oficiais de representação? Olha, eu acho que, evidentemente, é preciso fazer a disputa no parlamento. Né? A esquerda precisa se colocar de uma maneira mais forte e também programática. Não é colocar como oposta. Debater programa e disputar o parlamento. Não são duas coisas contraditórias entre si. Né? Isso precisa... quando a gente tem um programa que seja um programa de enfrentamento contra esse sistema político, que apresente soluções populares e de aprofundamento democrático, ele pode ser capaz de canalizar esperanças de transformação, e isso também pode se expressar desde um ponto de vista eleitoral, por exemplo, nas eleições parlamentares. Agora, nós temos que ter claro o seguinte, o Alex, que hoje, né, a estrutura eleitoral no Brasil, em especial o sistema político de eleição parlamentar, ele é extremamente fulanizado, e se for um distritão fulaniza mais ainda, perde a ideia de partido, de projeto, fulaniza. Ganha quem tem maior estrutura financeira para fazer seu nome conhecido. Em especial, ganham as oligarquias locais que têm redes clientelistas no país inteiro. É por isso que os setores, não digo nem a esquerda, os setores progressistas e democráticos nunca tiveram maioria no parlamento brasileiro. Né? Então, a gente achar que só pela nossa disposição de fazer a disputa, mantendo esse sistema político, nós vamos conquistar assim maioria parlamentar, isso é uma ilusão. Não vamos. Nós temos que mudar esse sistema político profundamente, diminuir a força do dinheiro no processo eleitoral e construir mecanismos de maior participação popular que enfraqueçam as redes clientelistas dominantes da eleição parlamentar brasileira. Então, isso precisa ser colocado. A inspiração vem do Podemos espanhol? Olha, o Podemos construiu uma bela experiência na Espanha. Né? E construiu uma experiência a partir de problemas que são muito familiares ao Brasil nesse momento.
que estava colocado depois do 15M, das mobilizações dos indignados em 2011 na Espanha? De um lado, o agravamento da crise econômica. O pessoal sendo despejado, uma política de austeridade e tudo mais. É o que nós estamos vendo aqui. Né? Sendo despejado porque tinha o movimento das hipotecas, que foi muito forte. A falência do governo de direita, vamos dizer assim. Né? Assim, de uma receita de austeridade. De uma receita de austeridade, mas que em parte foi aplicada pelo próprio PSOE, não só pela direita. Quando tem o 15M, quem estava no governo era o Zapatero. Né? E, de outro lado, uma crise profunda de representação. O lema do 15M, claro, o lema do 15M era não nos representam. Né? A crise de representação, que gera antipolítica, não necessariamente ela vai à direita. É isso que o Podemos nos mostra. Né? A crise de representação, ela, como está dizendo, olha, é um entendimento do povo de que esse sistema não funciona. Né? Não é capaz de acolher as suas necessidades. Que não tem nada a ver com o Podemos brasileiro, que foi um plágio, né? Vamos dizer que, aliás, assim. já foi desautorizado pelo espanhol. Já foi desautorizado. Mas, enfim, eu acho que eles se valeram de uma experiência bem sucedida para se venderem como algo fake, novo. Né? Fake. Mas, eventualmente, pega, porque tem tanta coisa fake no Brasil que pega. Né? Quando vê o Álvaro Dias ali, não dá mais para enganar. Não cola mais, né? Nova política, Álvaro Dias. Agora, essa questão do Podemos, o que eles vamos, então, é um embrião de um partido? Ou poderá ser? Não, deixa eu só concluir esse raciocínio do Podemos. Né? O que o Podemos colocou como alternativa? Disputar o sentimento de antipolítica. A crise de representação, ela é muito compreensível. Que as pessoas não tenham nenhuma credibilidade na política, olha, vamos combinar que é possível entender por quê. Porque a política hoje, no Brasil, na Espanha, na maior parte das democracias liberais, representa o interesse de grandes corporações e não das maiorias. As pessoas votam de 4 em 4 anos, apertam um botão, decidem quem entra e quem sai, mas não decidem nada do que se passa no meio do trajeto. Não, de repente descobrem que existe o Congresso JBS, o Congresso Odebrecht. As bancadas de interesse. Então, o Podemos conseguiu canalizar esse sentimento de antipolítica por um viés de ampliação da participação popular, de radicalização democrática e por um programa contra-hegemônico à esquerda. Um programa popular. Né? Ou seja, que também desafiou a esquerda tradicional espanhola, também desafiou o PSOE. De certa maneira, quer dizer, é um desafio ao PT que está colocado aqui. Pelo Vamos, ou o PT pode ser convidado a participar? O PT foi convidado, tem várias pessoas do PT que estão nas mesas. É um desafio ao PT pragmático, talvez. O que nós queremos é o seguinte, a esquerda não pode deixar de debater, não pode ter um tabu, dizer, olha, isso não pode ser discutido. Nós temos que discutir os programas, queremos chamar todos, não é de forma alguma uma iniciativa anti-PT, anti-Lula, tem gente que disse isso. Não é isso que está colocado. Tem gente do PT debatendo, tem gente do PSOL debatendo, tem gente de outros partidos e de movimentos debatendo, mas é uma iniciativa, um projeto de esquerda para o Brasil para o próximo período. E tem coisas que o PT não dá mais conta. Né? O PT foi hegemonia na esquerda brasileira nos últimos 35 anos. O PT jamais discutiu. Né? A questão das drogas, o PT jamais esse é um tema, mas tem vários outros. Tem vários outros. Acho que o PT também se amarrou e construiu os seus limites. Né? Foi hegemonia da esquerda nos últimos 35 anos. Né? É natural que num determinado momento, né, o guarda-chuva do PT não seja capaz de abarcar mais tudo que surge à esquerda, claro, em especial de juventude no país. Que não se identifica com o PT, claramente. Isso aí é óbvio, isso a gente vê. Eu queria até passar, Boulos, assim, porque a gente recebe aqui muitas perguntas de pessoas que estão nos assistindo, agradeço a todo mundo. Essa aqui, de certa maneira, você já respondeu, mas a Maria Helena Silva pergunta: por que a esquerda está tão inerte? Estou sentindo falta das passeatas históricas de protesto. Você falou um pouco desse sentimento de impotência, mas como é que as pessoas participariam, por exemplo, de um movimento como esse Vamos? O que elas podem fazer para se engajar, para se envolver? O Vamos é uma iniciativa de debate, certo? Nesse momento. Né? Então, por exemplo... Tirar para a rua, por exemplo? Não. A Povo Sem Medo, a Frente Povo Sem Medo, que reúne um conjunto de movimentos sociais, tem um calendário, tem uma agenda de rua. Agora, essa semana, dia 14, vai ter mobilizações junto com os sindicatos, que foi um dia pela revogação da reforma trabalhista. Né? Vai ter mobilizações agora no próximo período em relação ao tema da reforma da Previdência, que deve voltar à pauta. Agora, no dia 19, semana que vem, vai ter uma grande mobilização no país inteiro por... nesse caso do MTST, de luta por moradia e direitos. Tem um calendário de mobilizações acontecendo,
É importante que as pessoas acompanhem pela Frente Povo Sem Medo, pela Frente Brasil Popular, pelas Páginas centrais no sindicais. Facebook, enfim, tem canais de informação. Isso está posto. No caso do Vamos, são os debates, muito sintonizados com o pé no barro, com trabalho de base, com luta social, mas a iniciativa é de debates. Amanhã vai ter um debate aqui em São Paulo de democratização da economia, né? Que vai ser às 7 horas da noite no Teatro Guariba, na Praça Roosevelt, com o Beluso, com a Laura Carvalho, com a Ivone, presidente dos sindicatos bancários, o Índio da Intersindical, o professor Rui Braga, também da USP. Vai ser um dos temas. Essa semana tem em Belo Horizonte, também na sexta-feira, o debate de lançamento do Vamos Lá. Semana que vem, o debate de economia do Vamos no Rio de Janeiro, dia 21, com Márcio Postman, Laura Carvalho, uma série de outras pessoas também. Ou seja... Você está citando nomes, querido, de pessoas que eventualmente poderiam vir a se candidatar. Você tem aqui, por exemplo, Boulos, por que você não se candidata a algum cargo público? Acho que você seria um ótimo senador. E a gente sabe que tem pessoas na esquerda que defendem que você seja candidato à presidência até. Quer dizer, como é que você vê essa questão de uma eventual postulação política? Pessoal, veja só, eu atuo no movimento social há 16 anos, né, no movimento dos trabalhadores sem teto, construindo um movimento em periferias urbanas pelo país. O MTST hoje está em 15 estados do Brasil, é um dos maiores movimentos populares do país. E eu entendo que isso, respondendo a um primeiro questionamento que não foi teu, mas que eu recebo também com frequência, por que não vai para a política? Eu entendo que isso é fazer política, né? Construir um movimento social por baixo, buscando organizar a maioria do povo que está nas periferias urbanas hoje e que muitas vezes não se identifica com os partidos, com os sindicatos, com o que quer que seja, é construir um trabalho político de transformação do país. Sem essa base social, sem esse lastro social, qualquer processo de transformação perde potência, né? E é obrigado muitas vezes a se adaptar e a se adequar quando chega. Eu acho que esse é um momento em que nós precisamos fortalecer mais e mais a luta social no país. Não acho que isso seja inconciliável com disputas de espaços políticos, né? ou seja, você está aberto. Claro, a iniciativa do próprio Vamos, de fazer um debate político da sociedade, o MTST, a Frente Povo Sem Medo, outras vezes também se colocando... Você é filiado a algum partido, ao PSOL? Não, você não tem filiação? Não sou filiado a partido. Tudo isso significa... o MTST não discute só moradia. Esse é o tema da sua luta concreta, mas o MTST é um movimento que é a transformação social, né? Discussão de um programa para o país tem a ver, evidentemente, com isso. Agora, qualquer debate sobre as próximas eleições, no meu entendimento, por mais que essa seja a agenda que se coloca todo dia nos jornais, é um debate que tem que ser tratado com muito cuidado. Nós estamos numa situação, numa estrada, ninguém enxerga uma neblina que você não consegue ver 5 metros. Esse é um grande problema, né? É um problema para o empresário, para o político, para todo mundo. Você acha, no meio dessa neblina, você querer pisar no acelerador, é atrapalhada na certa. João Dória, por exemplo. É preciso ter cuidados, é preciso analisar quais são os cenários que estão postos. Neste momento, o foco que nós estamos construindo de um lado, fortalecer a luta social. Qualquer processo precisa ser a quente, precisa ser com luta. Nós precisamos fortalecer a resistência. Os caras estão desmontando o país. Os caras estão destruindo toda a rede de proteção social de pactos nacionais historicamente firmados. Essa turma destruiu o pacto lulista, botou no vinagre o pacto da Constituição de 88 e agora o pacto varguista dos anos 40. É grave o que ocorre nesse país. 3 bombas atômicas. É preciso pensar nesse cenário. Ficar pensando na eleição do ano que vem apenas, e não reconhecer o que está em jogo aqui e agora, e que a esquerda que entrar nessa está errada. A gente tem aqui várias pessoas te apoiando, quer dizer, que se manifestam, e também, quer dizer, a gente recebe, sempre tem uma transmissão dos fãs, especificamente do Bolsonaro, que a gente até agradece a participação, mas sempre vem repletos de ódio, de preconceito, e fazem assim, olha, esse cara é terrorista, né? Trabalhou alguma vez na vida, quer dizer, você trabalha, Boulos, quer dizer. Então eu queria que você falasse assim, quer dizer, quais são as suas atividades no dia a dia, né? E como é que você responde a esse discurso de ódio a quem faz política social, a quem faz um trabalho de mobilização social? Primeiro das minhas atividades, quer dizer, eu trabalho, além da minha militância, que absorve uma parte importante do meu tempo, trabalho dando aula, sou professor, me formei em filosofia, depois
em psicanálise, né? Eu atuo hoje dando... Na Universidade de São Paulo. Dando aula. Não é na USP, é numa escola de especialização. Não que isso seja da conta dos seguidores do Bolsonaro, né? Que, enfim, é uma questão deles. Mas, enfim, não tem nenhum problema em dizer de maneira transparente. Que nunca trabalhou também, aquela coisa, mas fazia política, estava construindo o maior partido de esquerda. Mas, enfim, trabalho nisso. Agora, esse clima que se cria a respeito dos seguidores do Bolsonaro, acho que a gente precisa separar, viu, Matucha? Porque tem gente que tem a impressão de que os 20% de intenção de voto do Bolsonaro é de fascistas, raivosos. Essa turma que grita na internet é meia dúzia, né? Alguns, inclusive, que agem em tática de enxame, robô, tem de tudo aí, né? Agora, o Bolsonaro chega por um outro lugar e que deve fazer a esquerda pensar. Né? O Bolsonaro chega por um lugar de descrença e desesperança na política brasileira. Estava conversando com um amigo, um deputado do PT, o Rilo, outro dia, e ele me contou uma história que eu acho muito ilustrativa para a gente entender o fenômeno Bolsonaro no Brasil. Ele disse que ele estava numa escola, dando uma palestra, e um aluno perguntou para ele o que é esquerda e o que é direita. Né? E ele disse, olha, a esquerda é quem quer transformar a sociedade, é contra as desigualdades, contra os privilégios, é contra o que está aí e tal. Direita é quem quer manter, são os conservadores, né, sustentam os privilégios, estão contra a maioria do povo e tal. Aí o rapaz perguntou, o Lula é de esquerda? Ele falou, é. O Alckmin é de direita? Ele falou, é. Aí o rapaz perguntou, mas o Bolsonaro é de esquerda, né? Ele falou, não, o Bolsonaro é de direita. E o rapaz respondeu para ele, não, mas o Bolsonaro é contra tudo que está aí. Então você veja, o sentimento, essa história, na minha opinião, revela muito de por onde chega a atração do Bolsonaro em parte do eleitorado, em especial na juventude do país. Bolsonaro chega com um discurso, embora produzido, não é autêntico, mas com um discurso de transformação, de mudança. Eu estou fora desse sistema político, eu não estou no jogo, né? O discurso temos que botar ordem na casa, o discurso de força, que num momento de desesperança e de descrença política, esse discurso cola. Mas o Bolsonaro só tem o papel que tem na propagação do ódio e na canalização dessa antipolítica, porque também a esquerda não foi capaz de apresentar o que nós dizíamos há pouco, que é uma alternativa contra-hegemônica. E aí cai tudo na antipolítica de farda de Bolsonaro. De também disputar o indignado, de certa maneira. Nós temos que se colocar essa disputa. A maioria da população brasileira descrê na política. E a esquerda precisa aprender a dialogar com isso. Os índices de rejeição são generalizados, a esquerda e a direita. Então, rejeitando aos partidos, de forma geral, ao sistema político. Como é que você enxerga a tentativa feita pelo João Dória de fisgar esse discurso de ódio, esse eleitorado? Eu acho que a antipolítica no Brasil, ela ganha 3 formas, todas à direita. Ela tem a forma de farda, que é com Bolsonaro, com um discurso mais tradicional, de ordem, que vem na linha dos programas policiais, de que tem que matar, de que bandido bom é bandido morto. Esse discurso tem uma audiência, e o Bolsonaro se colocando como um outsider que vai colocar ordem na casa. Mas tem também a antipolítica de toga, que são os salvadores da pátria do judiciário, do comando da Lava Jato, que se apresentam como os heróis contra a corrupção. Que alguns serão candidatos. Não, o Dallagnol é cotado para ser candidato a senador no Paraná. Pelo Podemos, lá do Álvaro Dias, inclusive. E o Moro aparece em sondagens de pesquisa presidencial. Já apareceu mais de uma vez em Datafolha. Mas ele aparentemente, quer dizer, sempre negou. Ele não tem a mesma movimentação política. Fala-se mais do Joaquim Barbosa como candidato, talvez. Tá. E você tem a antipolítica de terno, que é o empresário, os gestores. Isso não é um fenômeno só brasileiro. O Dória, ele segue uma corrente internacional. Não foi ele que criou essa história. Né? Olha, ele é um imitador do Trump. E do Macron. Macron, Macri na Argentina, PPK no Peru. Né? Você tem um fenômeno internacional de empresários, gestores de fora, limpinhos, que querem se apresentar como salvadores da política e colocar as virtudes da gestão privada para gerir a coisa pública, que só é burocracia, corrupção, sujeira. Importante que se diga que já está dando errado. Nos Estados Unidos a rejeição ao Trump é altíssima, a rejeição ao Macron cresceu totalmente, ao Macri na Argentina. Ao Macri também, enfim. Totalmente. Então, mas é isso que tem capturado a antipolítica. Né?
Então, o Dória, num certo sentido, se colocou como o Trump brasileiro, o Mark brasileiro, ou seja, aquele que vai capturar a antipolítica de terno. Nesse sentido, a disputa dele, ele disputa voto com o Bolsonaro. Né? É o mesmo público. Né, agora, que esse tá público cresceu, né? Esse público antigamente era um público menor, que antigamente ficava ali mais escondido. De repente saíram do armário, saíram vários, você começa a ver que... É verdade, mas esse não é, Atucha, um público necessariamente de direita do ponto de vista ideológico. Você tem uma parcela que é de direita ideológica. É esses cães-ravosos que ficam gritando no Facebook, é o próprio Bolsonaro, né, que atrai isso. Agora, se isso não fosse capaz de atrair um sentimento de antipolítica difuso, que não é necessariamente de direita, não é? O Bolsonaro seria um cão raivoso falando sozinho, claro, como ele sempre foi. Como sempre foi. Como ele sempre foi. Exatamente. Né? O Dória não teria espaço. Como é que você vê, por exemplo, esse discurso sendo capaz de influir até em outras esferas? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu ontem em Porto Alegre, que tinha uma exposição sobre diversidade sexual, e de repente o MBL fez lá um esforço de massa, o Santander recua, fecha a exposição e fala, olha, veja bem, se ofendemos alguém e tal. E aí agora eles apanham também do outro lado, vamos dizer assim, das pessoas que estão indignadas com o Santander pelo fato de ter cedido a uma censura. Quer dizer, a sociedade está sendo sufocada no Brasil por... Evidente, você tem um patrulhamento. Nesse caso, o grupelho que promoveu isso é um grupelho que já não tem credibilidade alguma e se aventura agora nesse tipo de ação. Mas eles põem robôs na internet. Claro, mas tudo bem, mas essa turma hoje não consegue botar mais 50 pessoas na Avenida Paulista. Essa turma pratica um estelionato tremendo no país. Né? Eles venderam que o impeachment era para acabar com a corrupção e para tirar o país da crise. Onde é que nós estamos? Tem que ver se foram eles que colocaram, se não foi a Globo, né? Não foi. Eu também, mas eu estou dizendo especificamente desses grupos porque eles deram a cara para bater, né, no processo da manifestação. Vem para a rua, MBL, essas coisas. Agora, você tem um clima, isso é preocupante, que é um clima de macartismo crescente no país. Estava conversando agora, a gente estava gravando o Havana Connection lá com o Sakamoto, e tratamos desse ponto do Santander, e é efetivamente um clima ascendente de macartismo, de patrulhamento, né, com um público cativo de direita, que é mais barulhento do que numeroso. O Rodrigo Constantino fez uma lista das pessoas que deveriam ser banidas da sociedade. Acho que você está nessa lista, está o Chico Buarque, que ele botou lá também, enfim. Mas enfim, exílio, esse é outro que perdeu qualquer credibilidade, né? Mas enfim, mas fez uma lista macartista, vamos dizer assim. Mas enfim, isso está posto. E esse fato do Santander é preocupante. Precisa ser rechaçado, precisa ter uma campanha para manter essa exposição em algum lugar, uma campanha de denúncia do Santander por ter cedido a esse tipo de pressão fascista. Né? Isso é inadmissível e é um sinal perigoso de que, embora a gente esteja... Porque eles sentem que ganham no grito. Eles podem ganhar no grito, né? Embora a gente esteja num nível de ataque democrático brutal, ainda pode vir mais regressão democrática no país. Tem caldo para isso. Tem caldo para você imaginar censura, violência, coisas desse tipo? Não. Com este governo, porque esse governo também, que eu acho que é importante, eles fazem de tudo para preservar a aparência de normalidade democrática. Porque eles não podem perder esse ativo, quer dizer, não, acho que o processo foi legítimo, passou pelo Congresso, até se aproveitam da situação venezuelana para fazer um contraste. Olha, ditadura na Venezuela. Né? Então, aliás, a ditadura na Venezuela, falando disso, houve um aumento de 30% do salário mínimo na Venezuela, né? Eu nunca vi uma ditadura. Eu nunca vi uma ditadura. Eu nunca vi uma ditadura que em 20 anos teve 20 eleições. Eu nunca vi. Eu não conheço um país no mundo, não sei se existe um país no mundo que fez tanta eleição como o processo democrático. E ditadura que aumenta salário eu também nunca vi. Né? Mas você acha, quer dizer, assim, que neste governo eles se dariam ao risco de perder essa aparência de normalidade institucional? Eu acho que a aparência de normalidade institucional já é muito questionável no Brasil depois do que eles fizeram, né? Depois do golpe, da maneira como estão conduzindo de forma escancarada um governo notavelmente corrupto conduzindo o país, sem legitimidade social. Olha, 97% de rejeição, isso não é qualquer coisa. Claro. Né? Então, tem que ser muito bom para conseguir, né? Tem que ser muito bom. Tem que batalhar muito. Tem que fazer muito esforço. Então, eu acho que já não tem isso. Né? Nós vivemos um período... Eles abriram uma porteira de crise institucional no Brasil. Abriram uma porteira de instabilidade política
que para abrir foi fácil, para fechar não é tão fácil assim. Eu queria te perguntar até isso, quer dizer, a gente está aqui dando 1 hora de entrevista praticamente bolsa. Vamos imaginar o seguinte, quer dizer, olha, tem eleição, o Lula ganha uma pessoa de esquerda ou de centro, de direita, não importa. Como é que a democracia brasileira será blindada em relação a futuros golpes? Porque algumas pessoas, não basta ter eleição que voltou à democracia. Talvez não volte nunca mais. Quer dizer, porque se qualquer governo pode ser derrubado no peteleco, como foi, quer dizer, então para que eleição? Para que as pessoas vão sair às ruas, vão sair às escolas para votar, se de repente o voto delas não valerá mais, ou tem o risco de não valer? Quer dizer, o que se pode fazer nesse sentido de você aumentar a blindagem democrática no país? Olha, eu acho o seguinte, porque o consenso já existe, que foi um golpe, quer dizer, no meio acadêmico, enfim, de maneira geral. O que está em crise nesse momento não é só o governo Temer. Não é só a crise do golpe especificamente. O que desmilinguiu no país foi o sistema político da nova república. E enquanto não se apresentar uma saída para essa crise política, e essa saída não é só ter novas eleições em 2018, né? Enquanto não apresentar uma nova composição política, né, que enfim, redefina um sistema de decisão e de poder no país, essa crise vai ser continuada. E a ameaça à democracia é brutal. Vamos combinar que nós nunca tivemos democracia plena no Brasil. Nunca tivemos. Não, mas se você olhar na República, quer dizer, foi um período de progresso, claro. Dizer, tudo cresceu, houve ali uma composição pelo Golbery, no final da ditadura militar, que fez a transição comandada pelo centrão do Ulisses Guimarães na Constituinte, e o arranjo de um sistema político que foi capaz de coesionar a sociedade por quase 30 anos. Foi capaz de manter uma hegemonia social. Hoje nós temos uma crise dessa hegemonia, que se expressa como crise de representação do sistema político, não roda mais, crise entre os poderes, uma crise institucional aberta no país, judiciário com legislativo, crise interna no judiciário, ou seja, essa composição não se sustenta mais do jeito que está. O debate que precisa ser feito no Brasil hoje, na minha opinião, é o debate de qual transição será essa. Se a transição da nova república é uma transição novamente de cúpula, por cima, regressiva, né? Tipo parlamentarismo, que pode se expressar um parlamentarismo, que é reduzir ainda mais o espaço da participação popular, ou se abre para uma transição de aprofundamento democrático, com aumento de participação popular no país. Apenas uma transição como essa poderia deixar o país mais fortalecido e a política mais fortalecida em relação a risco de golpes como o que nós tivemos no ano passado. Agora, só uma última coisa, talvez. Não é também contraditório o fato de, no meio da Lava Jato, você comparando Collor, a indignação contra Collor foi muito maior do que hoje contra o Temer, apesar dos números, mas não há essa a expressão disso. E no meio, quer dizer, você não acha que no final das contas, a Lava Jato só piorou a situação da corrupção em vez de melhorar? Eu acho que a investigação em relação à corrupção e desnudar o modo de funcionamento do sistema político brasileiro, que não é assim agora, é assim desde sempre, isso é importante. Agora, a Lava Jato, na sua condução, se tornou uma operação partidarizada. E nisso, né, ela também trouxe problemas ao país. Porque veja só, primeiro a condução seletiva que atuou para derrubar a Dilma do governo, de maneira aberta, e que agora se expressa num desejo, numa sanha pela condenação do Lula. Segundo, o processo de institucionalização de medidas de exceção, que não é, a Lava Jato também não criou, desde sempre, preto e pobre é tratado sem direito de defesa no Brasil, né, com abuso de prisão preventiva sem julgamento, com condução coercitiva sem intimação prévia, com todas as pérolas da Lava Jato. Só que a Lava Jato traz isso para o centro do país e diz assim. Em vez de fazer só nos becos e vielas, em que você podia bater mais, dizer, olha, cobrar o sistema por isso, ele institucionaliza e diz, tem que ser assim. Essa é a norma a partir de agora. Né? Isso é um problema. É uma judicialização completa do processo político e
e uma politização do judiciário. A condução da Operação Lava Jato, desse ponto de vista, é uma condução política e problemática para o país. Agora, nós temos que separar o joio do trigo. Investigar a corrupção é necessário, entender que o sistema político brasileiro se baseia num esquema de financiamento de campanha pelas grandes corporações, que depois recebem isso como em troca, com juros e correção monetária, por meio de favorecimentos em contratos, por meio de leis encomendadas sob medida. Isso, aliás, é o que a esquerda denuncia há 30 anos do que é esse sistema político. Agora, paradoxalmente, Boulos, quer dizer, a gente chegou a uma situação, como diz o Alex, quer dizer, de mais corrupção. Haja vista aí, quer dizer, as malas do Gedel, cujo Wesley, quer dizer, preso ontem, chama o presidente Michel Temer de ladrão-geral da República, e ninguém contesta, porque as pessoas eventualmente devem achar que é verdade mesmo. Quer dizer, então você tem lá o Temer no poder, o Aécio no poder, que foi um personagem decisivo, também pego lá com as suas malas. Ou seja, quer dizer, o grupo que hoje comanda o país, se a gente vai pegar ali um coeficiente de honestidade deste grupo e compara com a Dilma, por exemplo, Isso não dá nem para comparar. Se a gente pensar o efeito prático dessa história, né, quem ganhou e quem perdeu com essa história, né, você tem uma politização do judiciário conduzida pela Operação Lava Jato e que, queiram ou não, gostem ou não, ajudou a botar essa turma que está aí no poder, né, e sustenta. Quer dizer, de um lado, existem convicções e não foi apresentado prova. De outro lado, existem provas em abundância, mas as convicções não têm sido suficientes para poder tirar. Então, evidentemente, a Lava Jato tem que também responder por isso. A condução da Operação Lava Jato tem que responder por ter ajudado a colocar esse governo Você no não acha que poder. ela tem que acabar alguma hora? Mãos limpas na Itália durou 1 ano e meio, acabou. Uma operação, uma Toda coisa especial. operação acaba. Não é? Toda operação acaba. Não pode ser eterno, né? O eterno... os países que combateram a corrupção, que hoje são os menos corruptos do mundo, Noruega, Dinamarca, fizeram um plano. Começaram há 50 anos um programa de diminuição. Não a novela, uma operação de choque. A novela termina com o presidente Lula. Aparentemente, quer dizer, essa é Tinha um roteiro. O roteiro tinha um roteiro. Agora, o que vai combater a corrupção no país não é tornar a Operação Lava Jato permanente. Vender esse tipo de marketing é um disparate. Né? O que vai combater efetivamente a corrupção no país é uma profunda mudança do sistema político, que feche os poros pelo qual as corporações controlam o Estado brasileiro desde sempre e abra com transparência e participação popular o controle do Estado brasileiro. E social isso também, que combate a corrupção. É isso que combate a corrupção. Sim. Boulos, a gente aqui está há 1 hora. Eu queria te agradecer muito pela entrevista, foi muito esclarecedora. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou. Peço que compartilhem, porque realmente aqui acho que a gente teve um conteúdo de altíssimo nível. Obrigado, Alex. E vamos, quer dizer, todos aí que nos engajar no Vamos também, que eu acho que é um debate muito importante para a sociedade. Obrigado a todos, obrigado, Alex. Uma satisfação poder debater com vocês. Obrigado, gente. Obrigado.